Um maratonista bebeu 15 litros de água. Foi assim que seu cérebro encolheu. Mas antes, se inscreva no canal para vídeos semanais, deixe seu like e escreva uma pergunta nos comentários para que eu possa responder no futuro. JL é um maratonista de 28 anos de idade, que chegou à emergência do hospital desacordado. Acontece que ele acabou de desmaiar no meio de uma maratona. E essa é a primeira vez que ele tenta correr uma, desde que entrou na faculdade quando tinha 19 anos. A grande carga horária e a pressão o fizeram ficar muito ansioso. Ele descontava toda essa ansiedade na comida, o que acabou o fazendo engordar. E quando ele fez 21 anos, decidiu que iria tentar correr para manter a forma. Nunca tinha visto muita graça na corrida, mas tinha uma esteira em casa e achou que seria a forma mais fácil de fazer algum exercício. No começo ele teve grande dificuldade, mas com o tempo percebeu que estava conseguindo correr mais rápido e mais longe, e o prazer de ver sua capacidade se expandindo o fez se apaixonar por esse esporte. Mas entre suas atividades acadêmicas e com o trabalho, ele nunca saiu da esteira para ir correr na rua. Até que um dia, um amigo seu o convidou para uma maratona, e ele prontamente aceitou, decidido que aquela era uma grande chance de tentar algo novo. Quando faltavam poucos dias para a corrida, seu amigo o avisou que a maratona iria correr no dia mais quente do ano, e que assim JL deveria beber bastante água para não passar mal com o calor. Acontece que aumentar o consumo de água dá mais capacidade ao corpo de suar, e o suor absorve o calor do corpo, resfriando o organismo. Então no dia anterior, JL comprou uma garrafa de 1 litro de água, decidido a não passar apertado na corrida. Assim, no dia da maratona, ele bebeu uma garrafa de água logo quando acordou, outra depois de um treino leve pela manhã, e assim mais uma logo quando chegou no local da maratona. A corrida começou às 10 horas da manhã, e o dia já estava brutalmente quente. JL estava suando muito e com muita sede enquanto corria, e assim ele acabou bebendo mais 3 garrafas de água. Até esse ponto ele já tinha bebido 6 litros de água e não tinha urinado uma única vez, mas ainda não parecia ter bebido o suficiente. E agora, com o sol do meio-dia, ele estava pálido e cansado, e depois de beber mais 2 garrafas de água, ele foi obrigado a parar. Ele não estava se sentindo nada bem, e parou numa tenda para descansar. E todas as pessoas que paravam para ajudar mandavam ele beber mais água. Nesse ponto, JL já estava visivelmente abatido, e começou a vomitar e reclamar de dor de cabeça e tontura. Mas a orientação de todos que passavam continuava a mesma: ele deveria beber mais água. E dessa forma, nos próximos 90 minutos, ele bebeu mais 7 garrafas de água. Mas seus sintomas não estavam melhorando nem um pouco, e ele começou a ficar confuso e andar de forma desajeitada. E achando aquilo muito estranho, seu amigo, que já tinha terminado a maratona, chamou uma ambulância para ajudar. E quando ela chegou, a equipe pegou um acesso e começou a dar soro para JL. Mas ele acabou tendo uma crise convulsiva e desmaiou, e assim decidiram levá-lo para um hospital, onde estamos agora. Ao exame, JL está desacordado e suando muito. Seu coração está batendo rápido e suas pupilas estão dilatadas e fixas. Mas o pior de tudo é que ele está com uma insuficiência respiratória aguda. Ou seja, ele não está conseguindo respirar o suficiente para manter o seu corpo. E assim ele teve que ser entubado e colheram vários exames. E no resultado do seu exame de sangue, identificaram que JL estava com uma hiponatremia. Hipo significa pouco, natri vem do latim natrium, e dá origem à representação do sódio na tabela periódica. E o emia significa presença no sangue, ou seja, JL está com pouco sódio no sangue. E isso é um grande problema, afinal significa que ele não estava desidratando ou tendo uma insolação por causa do calor do dia, mas sim que ele estava bebendo muita água. E por causa disso, a conduta de dar ainda mais soro para ele na ambulância só piorou o quadro. Isso acontece porque todas as substâncias e reações químicas que acontecem no organismo estão em um meio aquoso. E a grande quantidade de água ingerida por JL acabou fazendo a diluição do seu sangue. Mas não só isso. A água tem uma tendência de sair de locais com menor concentração de soluto para locais com maior concentração. Essa tendência é chamada de osmose, e a osmolaridade é a concentração de um fluido. E assim, apesar do seu sangue ter ficado muito mais diluído, as células do organismo ainda não tinham se adaptado a essa realidade. Para demonstrar isso, fiz um pequeno experimento que mostra a osmose. Coloquei um ovo em uma camada de sal, e depois de algum tempo, o sal sugou toda a água do ovo. E o grande problema disso no caso de JL está justamente no seu cérebro. Pelo fato do sangue ter sido rapidamente diluído, o cérebro ainda estava muito concentrado e sugou a água que estava no sangue. E isso o fez inchar. Mas o cérebro fica dentro do crânio, que é um espaço fechado e não dá lugar para expansão. E assim o cérebro começa a se comprimir contra as paredes ósseas, aumentando a pressão dentro do crânio, o que causa as convulsões, o vômito
e o andar estranho. Mas esse não é nem de longe um dos maiores problemas. Se o cérebro continuar se expandindo, ele pode acabar sendo expulso para qualquer lugar que tenha espaço. Ou seja, uma parte dele pode acabar passando para alguma estrutura, causando uma herniação. Uma hérnia acontece quando alguma parte do corpo é jogada para algum lugar onde ela não deveria estar. E no cérebro isso é muito grave, porque pode acabar comprimindo ou rasgando algum vaso, o que impede a chegada de oxigênio no resto do cérebro. E já que isso pode levar à morte, tiveram que agir rapidamente para tirar a água que estava dentro do cérebro de JL, o fazendo desinchar. Com esse objetivo deram para ele remédios que o fazem urinar. E assim ele acabou expelindo mais de 1 litro de água por hora através da urina. Mas isso ainda não seria o suficiente, seu sangue está muito pouco concentrado, e para isso deram substâncias que aumentam a osmolaridade sanguínea. Isso impediu que mais água fosse para os tecidos, e principalmente para o seu cérebro. E com isso JL começou a apresentar uma melhora. Uma tomografia, exame que faz vários raios-x em um círculo para ver dentro do corpo, acabou mostrando que o cérebro de JL estava voltando para seu tamanho normal. E depois de um dia ele acabou acordando sem maiores problemas, mas ficou em observação só por via das dúvidas. E assim, depois de 2 dias de ter melhorado, ele começou a apresentar uma piora brusca. Seus braços e pernas ficaram sem força para se movimentar, e depois de pouquíssimo tempo ele já não conseguia se mover corretamente. Além disso, em pouco tempo ele não estava conseguindo mais comer direito, tendo grande dificuldade para engolir. E depois de começar a ficar confuso, ele iniciou uma série de convulsões. Mas os médicos não entendiam o que estava acontecendo. Afinal, os níveis de sódio no sangue de JL estavam completamente normais, e não havia nada que indicasse um problema. Mas como provavelmente havia algo de errado com seu cérebro, fizeram uma ressonância magnética. Esse exame usa fortes campos magnéticos para ver dentro do corpo, e tem algumas vantagens sobre a tomografia. E ela acabou indicando que o cérebro de JL estava menor do que o normal. Mas não só isso, ele também estava com uma desmielinização. Acontece que ao redor dos braços dos neurônios, nós temos uma camada de gordura que auxilia na passagem do impulso nervoso. Essa capa é chamada de bainha de mielina, por isso desmielinização. E quando essa camada de gordura é destruída, o cérebro perde a capacidade de mandar sinais para o resto do corpo. Mas por que será que isso estava acontecendo, já que JL estava tendo uma melhora tão significativa? O problema está justamente no tratamento. Acontece que quando o cérebro começa a inchar por estar absorvendo muita água, ele começa a liberar substâncias que tem dentro de si, reduzindo a sua própria concentração. Essa redução da sua própria osmolaridade faz com que ele não enche tanto, prevenindo gravíssimos problemas. Mas a correção rápida da hiponatremia pelos médicos acaba fazendo um efeito contrário, já que agora a osmolaridade do cérebro está menor do que seria normalmente. Deixar o sangue com a concentração normal acaba fazendo ele puxar água do cérebro, o fazendo encolher. Isso pode até diminuir a pressão dentro do crânio, mas encolher tem suas próprias consequências. Nesse processo de redução de tamanho, várias células acabam morrendo, e isso convoca o sistema de proteção do organismo. Mas esse sistema de proteção acaba sendo exagerado e pode destruir a própria bainha de mielina, o que causa a perda dos movimentos e a confusão, pela incapacidade do cérebro de mandar impulsos nervosos. E as manifestações de JL foram até leves. Esse evento é chamado de desmielinização osmótica e tem uma grande chance de levar ao coma e até à morte. Mas o cérebro leva 48 horas para terminar o processo de redução da sua osmolaridade. E por sorte, JL foi rapidamente levado à emergência. Isso fez o cérebro não encolher tanto quando corrigiram o sódio de JL, o que permitiu que ele tivesse uma recuperação lenta, mas completa, e sem nenhuma sequela. Beber água é importantíssimo para a saúde, principalmente na prevenção de cálculos renais. Mas a diferença entre o remédio e o veneno está na indicação e na dose. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever e de curtir o vídeo. Se cuidem, bebam água e até a próxima.